Come on, let's continue. Então, vamos dar continuidade. Voltando, né? Ao que eu estava dizendo. E aí, minha gente, é o que a gente estava conversando. E eu acabei de descobrir aqui agora que existe orelhão ainda. E se eu não me engano, parece que faz ligação grátis, né? Vamos Sim, embora, agora se faz Nicolas. grátis, não sabia não. Nem eu sabia, porque agora eu vou procurar Parece os que tá coisa. orelhões. Eu vou procurar os orelhões para fazer ligação grátis. E aí, é, é isso. E a gente percebe o quanto a gente evoluiu, né? E quem viveu há pelo menos há 10 anos atrás vê o quanto as coisas são muito diferentes. Eu tenho certeza que vocês não viveram nem metade, não chegaram a pegar nem metade. É por isso que a gente hoje, muitas vezes, as pessoas mais velhas falam para vocês, vocês vivem com muita regalia. Tu se lembra, Nicolas, de 10 anos atrás? Que bom. Muita coisa, eu acredito, mas muita coisa não. Eu acho que tem muita coisa que vocês nem lembram. E aí, hoje em dia, por isso que os mais velhos, né? Acredito que mães, avós de vocês, vocês têm uma vida muito boa, é muita regalia, vocês têm tudo na mão, tem internet toda hora, tem tudo de bom, né? Na minha época não era assim, porque era bem diferente. Tem orelhão na rua de Nicolas, que massa, né? E aí, hoje a gente vive uma realidade muito diferente quanto a tudo, né? E aí eu acredito que o computador, sem sombra de dúvidas, é computador e celular. Eu acho que foi uma das invenções assim extremamente essenciais para a gente. Eu acredito que hoje a gente não tem como ficar sem celular ou sem computador, né? Tinha um computador antigo, Nicolas, de tubo também. Nossa, minha gente, eu tive. Era a sensação aquele computador. A tela era bem menor, né? Ai, gente, era muito bom. É engraçado e é bom ao mesmo tempo a gente lembrar, né? E aí a gente tem aqui ó, outras das grandes invenções, Global Positioning System, né? Que é o GPS, né? Uma das outras grandes invenções do GPS, que é capaz de localizar as pessoas em tempo recorde, né? Extremamente importante, extremamente isso, João, extremamente essencial, né? Se a gente for parar direitinho. Essa questão, por exemplo, para vocês verem às vezes o quanto uma coisa é interligada à outra, né? Digamos que para um aplicativo, por exemplo, de entrega de comida, né? A junção de GPS, a junção da internet, a junção de aplicativo, a junção de celular, né? Smartphone, que facilita. Então, melhor usar o mapa, aí tu quer demais, né, João? E aí a gente consegue, hoje em dia, isso, a positividade que tem é uma junção de funções, exato, Nicolas. E a positividade que isso tem, essa questão de GPS para a gente, é muito importante. Por exemplo, hoje em dia a Polícia Federal consegue encontrar um celular com facilidade, com coisa de minutos, de horas, consegue encontrar um celular com facilidade, né? Tanto quanto eu acredito que dependendo, eu acho que um computador também e tudo mais. E veja que interessante aqui, né? GPS has been used to pinpoint and ship or submarine on the ocean. Vejam aí, and to measure Mount Everest become very economical. Por que é que o GPS ele foi criado, né? Como foi que isso surgiu, né? Que é importante a gente lembrar. E aí, o GPS ele surgiu para as pessoas conseguirem encontrar navios e submarinos no oceano. Vejam como foi que surgiu, como foi que tudo isso deu início. E aí eles foram vendo isso exatamente, um carro, uma moto que tenha GPS também, exato, Nicolas. Hoje as pessoas conseguem encontrar, seja roubado um carro, né? Que tenha moto eu nunca vi, não. Mas eu acredito que deve ter. Mas carro eu sei que tem, que já tem carros que possuem essa tecnologia e é super positivo isso pra gente. Mas vejam como é que foi criado aí para que foi criado, né, inicialmente o GPS, né, para encontrar navios e submarinos, né, e também para ter noção das escalas do Monte Everest, né, se tornando uma coisa extremamente econômica sem precisar que o homem estivesse lá para poder identificar, né?
E aí a gente tem aqui também Today GPS is finding its way into cars, boats, planes, construction equipment, movie-making gear, farm machinery, and even laptop computers. A quantidade de coisas que a gente pode encontrar no GPS hoje, né? Ajuda a gente em muita coisa. GPS, or Global Positioning System, was invented by the US Department of Defense and even getting at the cost of 12 billion taxpayer dollars, né? Cerca de 12 bilhões de dólares, né? Custou essa invenção do GPS, né? Que consegue ter total noção de distância. Eu acho que o GPS também é algo extremamente que a gente tem que agradecer bastante às pessoas que inventaram, né? Essa questão mesmo do Uber. Meu Deus, se a gente tivesse isso há muito tempo atrás, eu acho que facilitaria bastante a vida da gente, né? Outra, internet, né? The Internet, que foi o que a gente tinha falado aqui quando a gente começou a falar de computador. Berners-Lee was the man leading the development of the World Wide Web, né? Esse World Wide Web, percebam que é aquele www que a gente põe quando vai colocar, que eu acho que vocês nem usam isso, né? Mas vai logo, bota logo o nome lá do site para poder conseguir encontrar. Mas esse www aí, olha aí a origem dele, né? World Wide Web, with help, of course, the defining of hypertext markup language, que é aí a linguagem que a gente utiliza para criar as coisas, né? Códigos para criar as coisas no computador, né? Então, Berners-Lee foi a pessoa que liderou, foi o homem que liderou esse desenvolvimento, né? Da internet. The internet has arguably changed the world more than most other inventions. A internet, indiscutivelmente, foi algo que de fato mudou, né? Uma das coisas que mais mudou a nossa vida, né? Mediante todas as outras invenções. Eu acredito que é a questão de, principalmente, a ferramenta que faz a gente ter agora o que a gente está tendo. Imagine essa questão dessa pandemia, um exemplo, há anos atrás. Eu vou botar até uns 10 anos atrás. Eu acredito que não estaria tendo essas aulas remotas, a gente estaria em casa parado, todo mundo mais ansioso ainda, mais nervoso ainda e ansioso também, né? E aí a internet, o quanto ela permite a gente ter esse contato, o quanto tem facilitado a vida da gente, né? Por isso é uma das maiores, né? The internet was invented in the late 60s and made available to public in 90s. E aí, ó, a internet ela foi inventada por volta dos anos 60 e foi se tornando, né, algo mais acessível para as pessoas, algo mais público a partir dos anos 90, né? Que aí, basicamente, meu ano de nascimento, 92. Não façam as contas da minha idade, porque eu tenho 15 anos para todos os efeitos. Mas, e aí você vem percebendo que eu acho que na minha época, de quando eu para ser utilizada, a internet foi utilizada para ser utilizada na guerra, né? Também, exatamente. Exatamente, foi isso mesmo. E tinha que até aqui no começo, né, na guerra, exatamente. Foi utilizado para isso, para as pessoas conseguirem se conectar. Exatamente, foi isso mesmo, Caio. E aí, hoje em dia, né, como eu tinha falado para vocês, nos anos 90 é que veio começar, a século passado, né, começar a melhorar essa questão do quanto a gente consegue se conectar, né? E aí a gente vem para outra aqui, deixa eu ver. Cars, outra invenção extremamente maravilhosa e importante, né? Henry Ford wanted to change transportation in the world. Henry Ford, ele queria mudar o meio de transporte no mundo, né? He designed the first car and used factories to build many cars in a short amount of time, né? Ele desenhou o primeiro carro e ele usou as fábricas para poder construir muitos carros em pouco tempo, né? E aí também foi uma das grandes invenções da gente também, hoje para tudo a gente utiliza, né? Super importante. Deixa eu colocar aqui. Light bulb, perdão.
Thomas Alva Edison invented the light bulb. He was born in USA in 1947. He died in the USA in 1931. Edison did not invent the first electric light bulb, but they invented the first incandescent light. A primeira lâmpada incandescente, que eu acho que vocês nem usam mais essa lâmpada em casa, né? Que é aquela lâmpada a gente utilizou muito antigamente, né, Felipe e Érica aqui também, que era a amarela. Hoje em dia até proibido, eu acredito, né? Eu não sei se é proibido, eu só sei que em questão de economia de energia, essa aí ela consome bastante energia. E aí as pessoas utilizam a lâmpada em LED, exatamente. A lâmpada em LED, agora é só LED, né? A lâmpada que a luz é branca, né? Acredito que as pessoas ainda utilizam muito, minha gente. Se vocês já tiveram essa experiência, eu tenho a oportunidade de ter essa lâmpada ainda interior. As pessoas do interior aqui ainda utilizam bastante essa lâmpada, né, amarelinha. Se você for no interior assim à noite, você vai ver bastante dessas lâmpadas, porque o custo delas eu acredito que é mais barato. Ela é bem mais barata. Só que relacionado ao custo do equipamento, né, da própria lâmpada, do objeto. Mas em relação à energia, o custo é bem mais alto, tá? Ela não é econômica. The refrigerator é outra das grandes invenções, meu Deus. Aí imaginem a gente sem geladeira, né? The refrigerator was invented to help keep food from spoiling in the heat, né? O refrigerador ele foi inventado, né, para manter as comidas numa temperatura boa que a gente pudesse esquentar, para manter as comidas conservadas, né? Parece um fogão. Não, aqui, ó, o refrigerator. Eu acredito que esse aqui era o primeiro, é porque a imagem tá bem coisadinha. Parece um fogão, realmente. Mas não é não, eu acredito que foi o primeiro aí. Parece um frigobar, né? Já inventaram o frigobar antes da geladeira. Mas é isso. O que ajuda bastante a gente também foi uma das grandes invenções. Acho que é uma coisa extremamente importante pra gente. Hoje, quando se quebra uma geladeira dentro de carro, todo mundo fica doido, né? Já pegando aquelas caixas térmicas para botar tudo dentro, porque é o desespero total. Eu acho que não tem coisa pior na vida do que, de repente, ou queimar uma televisão ou queimar uma geladeira, porque a gente fica louco, né? Perdido. Basicamente isso. E aí aqui a gente tem também, que eu esqueci de falar, Calvin Lindt invented the refrigerator in 1976. Calvin Lindt was from Germany. Foi um alemão, né, que inventou a geladeira, né? E aí o YouTube, né, que também é uma das grandes invenções e modernas. YouTube, the online video sharing and view community was invented. Eu só quero falar invited, que é convidar, não sei por quê. Invented in 2005 by Steve Chen, Chad Hurley and Joel Carey. YouTube was named Time Magazine's Invention of the Year in 2006, né? O YouTube é é como se fosse hoje em dia uma das maiores, como é que eu posso dizer? Uma das maiores revistas, né? Invenção, uma das maiores invenções que a gente pode chamar de revista, que é onde a gente vê tudo, onde as pessoas anunciam tudo, né? Antigamente, rede de TV, exato. A gente, antigamente, para ver anúncio de coisas, tudo a gente via em revistas que a gente pegava, né? O papel, o material. Hoje, a gente vê tudo, as propagandas que as pessoas fazem, é tudo no YouTube, né? A gente tá vendo um vídeo, tá vendo uma coisa e tá ali aparecendo propagandas o tempo inteiro. Então, é outra ferramenta importantíssima, né? E aí, a sensação do momento também para os YouTubers, né? Que criam os vídeos o tempo todo e envolvem a gente, influenciam a gente bastante, relacionada a bastante coisa. E vejam como é interessante que a gente pensa que faz tanto tempo, né, a questão do YouTube, mas em 2006, eu acho uma coisa extremamente recente, né? O YouTube foi inventado em 2005 e começou a se tornar algo famoso e funcionar praticamente como uma revista eletrônica a partir de 2006, né? E não faz tanto tempo assim. E aí, ó, Humanoid Aerial Vehicles, né? Que são aqueles equipamentos, eu até estava lendo sobre isso ontem,
E eu não tinha reparado essa questão toda. Eu achei que o drone já era isso aí tudinho, mas o drone é algo que se coloca, né? Pelo que eu entendi, que é acoplado a esse equipamentozinho, né? Que eu não entendo muito de drone, não, viu, minha gente? Então eu saio pesquisando, tem coisas. E aí, ó, UAV is a type of aircraft which has no onboard crew and passengers. É tipo um aviãozinho, né? Que as pessoas utilizam, né? Para colocar o dronezinho. E aí, hoje é uma coisa. Humanized Aerial Vehicles. É, como é que eu posso dizer? É um equipamento, é um veículo aéreo, né? Que é como se fosse humanizado, como se fosse uma pessoa que tivesse dentro, mas aí é equipamento mexendo ele, né? É um controlezinho. Como ele É uma fala que coisa é pilotado remotamente. Você é, controla que, ele que, de longe, que você controla de ele de controle longe. É remoto. uma coisa que eu também acho fantástica. Eu não sei se vocês já puderam ter contato. Eu não tive contato que eu lembre, não. Pessoal e mais perto, assim, próximo com um drone, não. É algo que eu acho extremamente fantástico. Eu acho incrível. Aí eu acho chique, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de ter, não. É basicamente um carrinho de controle, só que aéreo, né? Que as pessoas utilizam. Mas é outra coisa também, ó, que ele vem sido utilizado em várias áreas de aviação, né? E aí já tive um, mas quebrou na segunda, enfim. E aí, minha gente, ele é muito utilizado também e é um ponto positivo muito grande para o que a gente vive hoje. Por exemplo, as pessoas usam muito, principalmente redes de TV, essas coisas, como é que eu posso dizer, departamentos que trabalham com questão geográfica e etc. Usam muito o drone, né, hoje em dia, para saberem que áreas estão alagadas, né, que áreas correm risco, né, áreas de perigo, tudo isso, né, para dar reportagens, para dar entrevistas sobre isso. E é um ponto muito positivo, né, onde o homem de fato não precisa estar lá, chegar lá pertinho, perto do perigo mesmo, né, para poder ter noção do que está acontecendo ou não. E aí, com o drone, a câmerazinha vai vendo tudo e a pessoa só controlando aqui pelas mãos, né? Extremamente importante também. E aí, eu acredito que, por fim, eu acredito que esse seja o último aqui, a gente vem com o Facebook, né? Que foi também uma das grandes invenções, né? Recentes. Facebook is a personal social network website that brought revolution to the social media, né? O Facebook é uma ferramenta, né, popular social que trouxe de fato uma revolução para as pessoas. Antes a gente tinha o Orkut, né? Que eu não sei se vocês chegaram a ter, mas eu acho que Felipe chegou a ter Orkut, Muito que era falta. uma página, né? Era tipo, não teve não. Eu acho que vocês nem chegaram a ver, Não, gente. acho que Era morreu em 2012, 2013, quando morreu. Eu nem lembro a época. A gente Orkut, João Pedro disse que tinha, mas tu era muito pequeno, né, João Pedro? Porque faz tempo. Orkut era uma ferramenta tipo Facebook, não tão tecnológica, não tão avançada, mas era uma ferramenta onde a gente botava, tinha colheita feliz, onde a gente Mas colocava fotos da gente, né? Exibia fotos, era um mural, era como se fosse um mural. A gente postava as fotos, as pessoas também, eu acho que é porque o comentavam, né, nas Facebook fotos. ampliou isso, porque o feed do Facebook era só seu. Não O tinha. quê? No Orkut aqui tinha um feed do Facebook, só que não todo mundo. Era só É os as verdade, coisas é que verdade, era só postava. você, Pra você era ver algo atrás mesmo. de alguém, tem que pedir da pessoa pra Você você tem ver que, aquela foto. exatamente. Era muito interessante, minha gente. Tinha o topozinho que as pessoas brigavam para escrever lá. As pessoas chamavam de scrap, né? Que era para escrever as mensagens, de deixar recado. Antigamente, a gente, para deixar recado para as pessoas, era assim, né? Da carta foi evoluindo diretamente, eu acho que para o Orkut. A gente deixava, tinha umas comunidades que era como se fossem os grupos, né? Hoje, de Facebook, as páginas tinham comunidades de coisas que a gente gostava na época. Por exemplo, a comunidade sou chicleteiro, sei lá, enfim, gosta de alguma banda, de alguma coisa. A gente entrava, participava dessa comunidade, né? As pessoas, a gente tinha que aceitar também, né? Era no Orkut, se eu não me recordo bem.
Tinha os álbuns que a gente fazia também, tipo o Facebook, a gente também fazia álbuns, era bem interessante também. Mas hoje aí a gente tem o Facebook, que é uma ferramenta, né, extremamente boa. E eu acho que o Facebook ele saiu enraizando e criando outras coisas. Hoje eu não sei se vocês já repararam, mas quando a gente abre agora o WhatsApp, aparece embaixo by Facebook ou é from Facebook. From Facebook, agora que eles compraram, não foi? Para vocês verem o quanto o Facebook ele enraizou tanto o WhatsApp quanto o Instagram também, né? Que comprou também, eu acho que foi o Instagram, não foi, Felipe? Foi. Eu acho que é isso. Quando a gente abre embaixo tem o Facebook comprou tanto o WhatsApp quanto o Instagram. E aí acaba que dominou tudo, né? Tudo que a gente tem hoje. Pois é, essa carinha aqui, ele é rico, né, Nicolas? Todo mundo conhece, né? Facebook was invented, perdão, by Harvard Computer Science student Mark Zuckerberg, né? Along with classmates Eduardo Saverin, Dusty Moskovitz and Chris Hughes. E aí, ó, ele criou o Facebook, né, Mark, junto com esses colegas de classe dele, né? Só que aí eu nunca vi o nome desses coleguinhas aí em nada do Facebook, a gente só vê o dele, né? Que eu acredito que ele foi o mentor principal. Não, e aí ele roubou a ideia do Eduardo, tem um filme. Sério, eu não sabia disso, ó. Teve um cara que entrou com sério? ele. Ele é safado, o Zuckerberg. Agora vem cá, e aí como foi que ficou essa história? Não tá na justiça não, isso não? Por a justiça, ele pagou lá o negócio e ficou com esse negócio. E acabou, se ficou o nome dele, que a gente só vê o nome Ele é a dele em todo mulher, canto. Safado. Enfim, mas é isso. Essa parte de roubar eu também não sabia não, Nicolas. Não sabia não, que ele tinha roubado não. E aí, acho que o Facebook é uma ferramenta extremamente hoje pra gente importante, né? Tudo que de foto que eu tenho, eu acabo deixando no meu Facebook, mesmo que eu coloque só para eu ver, porque aí eu sei que tá lá, é como se fosse o meu álbum, é o meu álbum virtual, né? E aí, uma das grandes invenções também. E para concluir, né, conclusion, during the existence of human civilization, people invented different things. They were useful, harmful, or ridiculous. Each invention has both positive and negative sides. So we can claim that something is only useful, but another one is not. The horse invention that can lead our world to the why and is a weapon, né? E aí o que é que quer dizer aí essa conclusão? Que durante a existência da civilização humana, né, das pessoas, as pessoas inventaram diferentes coisas, teve coisas que foram extremamente utilizadas, né, extremamente importantes, extremamente positivas, né? Tiveram coisas ridículas também, tiveram coisas que não foram tão utilizadas, né? E cada invenção, como eu tinha falado aqui para vocês anteriormente, teve o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Isso é muito importante a gente ter essa noção de que do lado positivo, eu sei que o lado positivo pesa muito mais, mas também teve o seu lado negativo, né? Como tudo. E aí, só que a conclusão aqui que fala, né, que uma das piores invenções do mundo foram as armas. Para mim também, eu sou extremamente contra armas, questão de violência. Eu detesto tudo que envolver armas. Alô, Tatiana? Oi. Eu acho que não, Tatiana. Eu acho que o ser humano em si é que falta discernimento para usar as armas. Concordo que falta discernimento. E acredito que a questão da arma foi uma das piores invenções pelo fato... Quem que tá falando? É Vinícius, é Caio? É João Lucas. É quem? João Lucas. Então, João, é porque minha conexão acabou de dar aqui, que minha internet tá instável aqui. Mas tá dando para me ouvir, né? Então, mas eu acredito que essa questão de considerar a arma das piores invenções é pelo fato do ser humano ter esse livre-arbítrio. E aí esse livre-arbítrio não limita o ser humano a certas atitudes. O que eu acredito que dá uma total consistência a isso que eu acabei de dizer, do quanto a arma tem sido uma das piores invenções. Não acredito que seja a arma
e não acredito que deveria ser uma das maiores ferramentas de segurança das pessoas. Eu discordo disso. Eu acredito que tem pessoas que Eu não, concordam com isso. Tatiana. Eu acho que isso daí é muito bom, porque aqui perto mesmo já teve tanta gente aqui que morreu porque foi assaltado e o bandido deu um tiro e saiu correndo. Era muito Mas melhor não aí, se, sei lá, uma mulher sendo assaltada, fosse, sei lá, sendo estuprada lá, ela mas puxa a arma e enche o cara de buraco. Mas você já ouviu dizer que violência só gera mais violência? Então, Tatiana, é mas aquela coisa, isso é bem relativo. Isso é bem relativo. O ser humano, por ter esse livre-arbítrio de poder fazer o que quer, basicamente, né? Não literalmente perante a lei, mas o ser humano, por ter esse livre-arbítrio, não consegue limitar. Combate à violência, sim. Morreu por conta da arma, exatamente, Nicolas. E aí, combate à violência, sim. Tem o livre, mas tem o livre-arbítrio onde acaba deixando a pessoa fazer o que ela quiser. Talvez eu acredite que se não existisse arma, né? Eu acho que as coisas seriam bem mais diferentes, porque as pessoas não teriam a noção de que tem um poder de acabar com a vida do outro, né? eu acho que era Essa mais questão, fácil não mas existir isso ser é uma humano mesmo. questão, isso é uma questão relativa, né? Isso vai de pessoa para pessoa, né? Isso é uma consideração minha, né? Muita coisa não existiria, exatamente, Gabriel. Se não existisse arma, muita coisa não existiria. Eu levo isso, eu não sei para que Que arma tá falando, Tatiana? conceito Arma você de tá. fogo. É? Arma de fogo, exato. Nesse caso, eu diria que a arma de fogo é uma evolução tecnológica de outras armas, tipo arma branca, etc., que foram pelo tempo. É o Tecnologia que? de Não guerra. entendi. Tecnologia de guerra. Não, não, exato. Só que eu acredito que se não existisse, eu sei que acaba sendo uma coisa derivada. Só que eu acredito que se não existisse, muita coisa também não existiria no sentido ruim. Eu tenho essa interpretação pelo que Gabriel falou aqui, isso no sentido ruim. Eu acredito que eu sou extremamente contra a armas, né? Eu acho que só propaga mais a violência. Eu acredito que tudo aquilo que foi construído, que foi inventado para destruir, né? Por exemplo, a vida, não merece prestígio. Para mim, as guerras seriam com facas ou com música, eu acho. Mas não, Pois é, mas Tatiana, não né? existe guerra assim, não. Porque o ser humano, ele tem ego. Ele é um bicho Mas aí é que... que tá. Ó, por exemplo, rapidinho, João. Se eu sou a favor ao desarmamento, sim, total. E aí, essa questão do que Nicolas falou aqui. Ah, mas existiria se não existisse arma, no caso, a arma branca, né? Que seria faca. Só que aí, a invenção da faca não foi para que ferisse outra pessoa, não foi no sentido destrutivo, né? Foi no sentido tecnológico, de facilitar, relacionado a, por exemplo, cortar a faca, a alimentação e etc. Não necessariamente, não foi com o intuito de destruir. E eu acredito que a arma, o único intuito de ter sido criada a arma é para caça, justamente, já para matar animais, né? E aí foi com o intuito de destruição, na minha visão total. E aí eu não concordo. Ter direito à defesa, João Pedro, é porque isso abrange uma questão e uma discussão bem mais a fundo e bem mais além, né? Mas existem sim, eu sei, Vinícius. Só que não é questão de defesa. Eu acho que o ser humano não se defende com a arma. Eu acho que não é a arma que defende o ser humano. Não, Tatiana, espera aí. Tem muita gente por aí doida aqui. Eu não vou deixar, sei lá, minha família desprotegida. Eu não vou fazer isso, não. Eu concordo, mas talvez essa seja essa, por enquanto, a sua visão relacionada a isso e visão relacionada a mundo perante o que você vive hoje. Talvez com o tempo você possa maturar essa ideia na sua Eu acho que cabeça o e ser perceber humano que é um ser que eu não posso acreditar nele, não. Porque ele pensa. Ele pode. O ser humano trai. O ser humano, ele tem ego, ele tem ambição. Ele pode matar. Por exemplo, um amigo meu, ele pode me matar. Se a gente abrir um negócio, ele pode me matar para ficar com dinheiro. Isso aí Essa não. mesma lógica, João, que eu deve mesmo contigo. Subir a tua cabeça, poder que eu posso criar e matar alguém. Aí vamos mudar na situação de ficar do lado da pessoa que agrediu a outra. É muito é o incrível ter população armada por causa disso. Você pode estar exatamente. com E discussão as pessoas estão calorosa,
Eu E tenho as uma arma pessoas... e vou usar para descontar minha raiva em alguém. Não, mas é tipo a mesma coisa de Exatamente. carro. O carro é uma arma. Muita gente morre dele, muita gente morre, tipo assim, e ninguém fala nada. Mas Mas o aí o que é carro não é uma interessante você arma. compreender, exatamente, o que é interessante você compreender, João, é o objetivo da invenção de cada equipamento. Um carro ele foi utilizado para matar uma pessoa? Não. Tampouco um animal. Se é o caso aqui que foi quando foi falado aqui para alguém do armamento ter sido inventado para caça, tá? E aí, consequentemente, para matar animais também, né? E o carro ele não, a invenção, o objetivo de invenção do carro não é esse. Foi a questão da facilidade de locomoção. E aí, se ele causa outros efeitos, isso aí cabe exclusivamente ao ser humano, né? Então, vamos embora dar continuidade, né? Porque isso aí acaba sendo uma discussão de pontos de vista de cada pessoa, mediante a experiência, a vivência, a cultura também, né? E aí a gente acaba, às vezes, discordando, normal, importante. Cada um tem seu ponto de vista. Eu respeito o ponto de vista de João, de qualquer outra pessoa. Assim como eu acredito que mesmo ele não concordando, ele respeita o meu ponto de vista também, né? E é importante sempre a gente discutir sobre isso, né? A longa distância. O ser humano foi lá e usou. Exatamente por isso. Mas aí teve esse propósito, né, Vinícius? Concordo, Nicolas. Concordo que as guerras deveriam ser com música. Exatamente, com flautas e violinos. Perfeito. Então, finalizando aqui, né? Aí eu deixei aqui uma frase para vocês, né? We progress when we think more and better. A gente progride, né? A gente cresce quando a gente pensa mais e quando a gente pensa melhor, né? Então, que a gente tenha bastante esse pensamento. E eu acredito que foi importante também, João, essa questão da gente falar sobre isso. Talvez você reflita no que foi falado de uma outra forma, com outra perspectiva, e talvez até arranje melhor aí esses pensamentos na sua cabeça do motivo de ter sido criado ou não, e se de fato foi tão positivo quanto você acha ou não. Tá bom? A intenção é essa mesmo. Certo? Deixa eu colocar aqui agora. Eu quero que vocês abram o livro de vocês, tá? Na página 42. Por favor. Abram o livro na página 42 e eu vou perguntando a vocês, viu? Para que a gente faça isso juntos. Tá? Bora, pessoal. Deem um ok aí, quem tá com o livro já abrindo na página 42, né? 42. E aí, minha gente, bora? Bora, João. Essa aula vai até que horas? É isso que eu tô tentando ver aqui. 9. 9, é? É para não esquecer. Eu fico abrindo aqui o documento, porque eu tô com isso aberto só no meu celular. Faltam 6 minutinhos, né? Já vai acabar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar para vocês a página 42, da 42 a 45, tá? Anotem aí, faltam 6 minutinhos só. Da 42, páginas 42 a 45, tá? Atividade do livro. Deixa eu botar aqui. E vocês fazem essa atividadezinha mediante o que a gente falou também, tá? É o capítulo de Technology, Inventions and Technology, foi o que a gente acabou de falar aqui, o slide que eu vi com vocês. E aí vocês façam essa atividadezinha. Eu acredito que deu para clarear quem estava prestando atenção, quem estava participando. Adorei ter conversado um pouquinho com vocês sobre isso. Foi ótimo. A gente viu bastante coisa, principalmente quem estava participando, né? Quem estava prestando atenção. Foi muito bom. Gostei também, Nicolas. A gente acaba trocando
umas ideias boas, vocês conhecendo um pouquinho do que a gente está falando. Érica participou, Felipe também bastante, que me ajudou a reforçar, né? Coisas que a gente, que às vezes eu acho que até coisas que talvez eu falasse para vocês iam dizer, mentira, não é possível que antigamente era assim, né? Parece que tem que ter alguém do lado para dizer realmente. Era assim, a gente viveu isso aí, teve isso aí, né? E foi bastante importante, enriquecedor até para que vocês façam essas atividades aí. Eu acho que vai abrir aí a cabeça de vocês para bastante coisa. Bem tranquilo, tá? Como foi aqui o que eu coloquei. A gente vai ver ainda, Nicolas, bastante coisa sobre tecnologia e sobre invenções aqui. O capítulo quase todo, 3 de vocês, é sobre isso. Quase todo não, todo sobre isso. E vai ver também a questão gramatical, que a gente vai para ela, tá? Coloquei aqui para todo mundo, páginas 42 a 45, atividade do livro de inglês. Não esqueçam, façam, tá? É importante vocês fazerem isso. Relacionado a alguma coisa do que a gente estava falando. Sim ou não? Gramática, né? Adoro também. É sempre a minha melhor parte. E aí, minha gente? E aí, João? Quer falar mais alguma coisa? Eduardo, que ficou caladinho hoje. Pedro Henrique, Sabrina, Luísa, Alice, Emily. Pois é. Ficaram muito calados. Caio também. Caio só deu 2 palavrinhas aqui. A senhora sabe se Oi, vai ter, gente. quando vai voltar às aulas, porque ficar em casa é ruim demais. É ruim demais, né? Não tenho noção. Tu tem noção, Érica, de alguma coisa? A gente não tem, na verdade, previsão, né? Isso Então, primeiro, isso primeiro precisa vir das autoridades, né? Estatais, né? E aí a gente precisa primeiro vir a ordem de que as coisas. Acredito que o último segmento que vai voltar é as escolas, que é onde existe mais concentração, escolas, universidades, cursos, mais concentração de pessoas, né? Então, eu acredito que vai ser o último segmento, mas assim que começarem a liberar algumas coisas, a gente já vai ter noção que vai estar mais próximo do da gente, né? Eu também estou com muita saudade, é muito ruim, né? A gente ficar em casa, essas aulas assim, a interação é tão pouca e eu gosto tanto de ouvir vocês, né? De perto, eu chego mais pertinho, na sala, pergunto, e aí? Vocês prestam mais atenção, é bem melhor. Mas vamos orar para que isso passe o mais rápido possível e que a gente possa estar juntinho aí de novo, o mais breve possível, tá? Um cheiro no coração de vocês. Nada disso, Nicolas. Adoro vê-los. Esses rostinhos lindos, novinhos, a flor da idade para aproveitar tanta coisa ainda. É isso. Boa semana para vocês, tá? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem, principalmente. Se alimentem bem, tá bom? E é isso. Cheiro no coração de todo mundo. Tchau, professora. Tá? Tchau, Érica. Tchau, Felipe. Tchau. Olha, Pedro, Eugênio. Agora que ele veio falar, rapaz, para dar tchau. Pessoal, vamos interagir na aula, né, pessoal?